Bom, primeira coisa, eu tenho uma fonte aqui na entrada, ó, mais e menos. Uma fonte de 30 volts. Essa fonte de 30 volts seria o meu sinal de entrada, não é meu sinal de alimentação, é meu sinal de entrada. Essa fonte ela está atacando um divisor de tensão. Veja, eu tenho o resistor R1, o resistor R2 e o resistor R3. São três resistores. Ah, mas eu tenho uma derivação nesse ponto. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de Vx. Eu tenho uma derivação em Vx. Não importa. Essa derivação, ela não vai influenciar. Por quê? Porque essa corrente aqui, ó, ela tende a um valor igual a 0 amperes. Por que que ela tende a um valor igual a 0 amperes? Porque, basicamente, a impedância de entrada, né, o ZI do amplificador operacional é muito alto, devido à impedância de entrada ser muito alta, eu não tenho dreno de corrente, então impedância infinita. Então eu tenho três resistores. Agora, para saber a tensão Vx, o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar na regra do divisor de tensão. Eu posso aplicar a lei de Ohm? Posso. Eu já até comentei em outros momentos que quem não se sentir à vontade de usar a regra do divisor de tensão pode aplicar a lei de Ohm, vai chegar no mesmo objetivo final. Então, Vx, pela regra do divisor de tensão, que é a tensão nesse ponto em relação ao terra, ao 0 volts aqui, é a tensão de entrada do operacional, desse operacional 1 aqui, ó. Então, o Vx vai ser a tensão da fonte, vezes a tensão no resistor R3, dividido pela soma de todas as resistências. É a tensão da fonte, vezes a resistência que eu quero encontrar, a tensão, que é o R3, mais a soma de todas as resistências. Então, Vx vai ser 30 vezes 1K dividido por 2 mais 2, fazendo em detalhes aqui, mais 1. Então, Vx vai ser 30 dividido por 5. Corto K com K, Vx vai ser igual a 6 volts. Beleza, então Vx igual a 6 volts. Esse é o primeiro passo. Segundo ponto, esse segundo ponto aqui, ó, foi uma outra coisa que exige análise. Esse amplificador, ele é um amplificador, olha, a saída, ela tá toda realimentada na entrada. A saída tá toda realimentada na entrada. Então, esse elemento aqui, ó, não vai influenciar. É como se ele não estivesse fazendo nada aqui. Por quê? Porque a saída, ela tá sendo toda realimentada na entrada. Então, aqui, ó, eu já tenho, né, um ganho unitário. O ganho do primeiro estágio vale 1. Eu tenho um buffer. Eu já tenho um buffer. Ah, mas e esse resistor aqui não influencia? Não, não influencia. Né? Matematicamente é a mesma coisa. É como se eu tivesse um resistor RF aqui, ó, igual a zero ohms. Lá pela equação do não inversor, né, eu tenho 1 mais RF dividido ali pelo R4. Esse seria o ganho do não inversor. Quanto que vale o RF? Esse RF aqui vale zero. Zero dividido por qualquer coisa, zero mais 1. Então, esse ganho aqui, ó, vai valer 1. Então, se o Vx vale 6, nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de VY, vai valer 6 também. Eu tenho um buffer
A gente pode dar os nomes que quiser, né? Eu estou usando esses termos, poderia ter chamado de V1, V2, V3. Agora, eu tenho um diodo. O que esse diodo está fazendo aqui? Esse diodo, ele basicamente, ele está polarizado diretamente, né? Ele está polarizado diretamente. Deixa eu desmarcar aqui que ele está. Esse diodinho aqui, vou apagar isso aqui. Ele está polarizado diretamente. Como que eu analiso para saber se ele está polarizado diretamente? Bom, primeira coisa é olhar o sentido da corrente. Vou colocar a cor diferente aqui. A corrente aqui, ó, ela está nesse sentido. Então, o diodo está no mesmo sentido da corrente. Aqui eu tenho anodo e aqui eu tenho cátodo. Então, esse diodo está polarizado diretamente. Como eu não informei que tipo de diodo é, deixa eu ver se no exercício foi informado, né? Que talvez até foi informado. Considere o diodo de silício. Se o exercício não informar, você considera de silício. Se o exercício informar que é de silício, é a mesma coisa. Mas tem exercícios que pode te informar que o diodo é ideal ou o diodo é de germânio, né? Que possui uma queda de 0,3. Então, nesse caso aqui, eu tenho 0,7. Então, nesse ponto aqui, ó, que eu poderia chamar de VZ, vai ser o quê? VY menos 0,7, que é a queda do diodo. Então, VZ vai ser 5,3 volts. Então, atenção, nesse ponto aqui, ó, 5,3. Agora, no próximo estágio, analisando de uma forma sem muita profundidade, parece que é um não inversor. Né? Parece que é um não inversor. Por quê? Sinal sendo aplicado à entrada não inversora, um resistor na realimentação e um resistor para o terra. Só que o que está bagunçando aqui, ó? Esses dois pontos aqui, ó, tem um indutor. O indutor, ele é em regime permanente, ele é um curto-circuito. Né? A gente já comentou sobre a reatância indutiva em corrente contínua, né? A gente tem 2π vezes F vezes L. A frequência vale zero, o sinal contínuo. Então, a reatância vale 0 ohms. Por isso que, nesse caso, esse indutor aqui, ele virou um curto. Se ele virou um curto, não vai ter corrente circulando aqui. Não vai ter nenhuma corrente passando pelo resistor R6. Então, o que eu estou fazendo com o R6? Eliminando ele. Quem está influenciando? Apenas o indutor. Se eu tenho a tensão de saída, ela é realimentada de forma completa, de forma total, sem nenhuma oposição, porque esse indutor aqui é como se fosse uma resistência com resistência zero, então eu tenho um buffer. Eu tenho um buffer. É a mesma condição aqui do 1. Né? O estágio 2, basicamente, então, eu tenho um buffer. Por que eu tenho um buffer? Ora, o indutor, ele é um curto. Se ele é um curto, não tem corrente circulando no R6. A corrente toda realimentada, ela vai passar pelo indutor. Então, ela vai chegar aqui. Esse resistor virou o quê? Ficou sem função. Lembrando que a equação do não inversor, ó, é essa aqui que a gente já tinha analisado. Né? Se o RF vale zero, o ganho vira 1. A gente já tinha feito essa análise aqui. Certo? Então, a tensão, vou colocar outra cor aqui. Essa tensão aqui de saída, ó, eu vou chamar ela de VT. Essa tensão vai valer 5,3, porque eu tenho um buffer, 5,3 volts. Veja, aqui eu tenho 30 na entrada, eu tenho um medidor de tensão, esse 30 cai para 6,
Vx vale 6, eu tenho um buffer no primeiro estágio, Vy vale 6, eu tenho um diodo no meio do caminho, que gera uma queda de 0,7, a entrada do terceiro estágio é 5,3, e o terceiro estágio também é um buffer, então a saída também é 5,3. O que me sobrou? Me sobrou agora um resistor, um diodo Zener e um diodo comum. Um resistor, um diodo Zener e um diodo comum. Aqui nesse ponto, ó, eu tenho 5,3 volts. Aí eu tenho que lembrar lá do diodo Zener. A gente comentou recentemente, né, lá nos circuitos simulacionais dos roteiros. Aqui, ó, eu tenho um diodo na polarização direta, que é um diodo PN, e eu tenho um outro diodo, que é o Zener. O diodo PN, ele está polarizado diretamente. Ó. Eu tenho uma corrente aqui. Aqui eu tenho 5,3 positivo. Então, eu vou ter uma corrente aqui, ó, no sentido da corrente indicada pela figura. O diodo D2 está polarizado diretamente. E o DZ está polarizado. Veja, a corrente entra no cátodo e sai no anodo. Então, o DZ está reverso. O Zener funciona reverso. Né? O Zener realmente funciona reverso. Ele não vai funcionar diretamente. Então, né, se eu lembrar lá da curva de operação do Zener, essa aqui é a região direta, e a região Zener é justamente essa região aqui. Então, a tensão Zener, ela está num ponto aqui, ó, VZ. Eu tenho uma região da curva que é a região Zener. Eu estou operando aqui, ó, nesse quadrante. Né? Eu poderia chamar aqui de terceiro quadrante. Né? Esse cara aqui, ó, no terceiro quadrante que eu estou operando. Na polarização direta, eu estou operando no primeiro quadrante. Então, esse Zener está ligado. O Zener reverso está funcionando como Zener. Só que a tensão de entrada ela tem que ser pelo menos igual à tensão Zener para o Zener ligar. Qual que é a tensão de entrada? 5,3. Quanto que vale a tensão Zener? 3. Opa, 5,3 é maior que 3. Então o Zener está ligado. Além do Zener estar ligado, o diodo de baixo está ligado. E esse diodo é um diodo de silício. Então, eu tenho, redesenhando para ficar mais fácil, 5,3, um resistor de 100, um Zener, um diodo PN para o terra. Então aqui eu tenho diodo Zener, esse aqui eu tenho um diodo, vou chamar de D2, né? Chamou de D2, e aqui eu tenho um R7. O que exercício pediu? Pediu a corrente, pediu o I out aqui, né? Vou chamar de I. Bom, se esse elemento, vamos lá, vou colocar de cor diferente aqui. Esse elemento tem uma queda de 0,7. Ele está ligado, ele está diretamente. Esse elemento está reverso, como ele é um Zener, ele também está ligado. Ele tem uma queda de 3. Se esse tem uma queda de 0,7 e esse tem uma queda de 3, opa, a tensão no resistor 7 é basicamente é basicamente 5,3, que é a tensão de saída, menos VZ menos VD2. VR7 é igual 5,3. Fazer aqui em detalhes, né? De forma menos 3 menos 0,7. Bom, 5,3 menos 3 vai dar 2,3. 2,3 menos 0,7 vai dar 1,6. Então, VR7 vai ser igual a 1,6.
Aí vocês têm que lembrar do que eu já tinha comentado em outros momentos também. Quem limita a corrente do circuito? São os elementos resistivos. Aqui nessas nossas análises, nós desconsideramos, né? Basicamente, a gente desconsidera as resistências parasitas. Então, o que limita a corrente é a resistência. Então, nesse caso, a corrente de saída, né, que seria essa corrente aqui, vai ser a tensão VR7 dividido pela resistência R7. Então, 1,6 dividido por 100. Se fosse 1K, seria 1,6 mili. Só que eu estou dividindo por 100, então vai ser 10 vezes maior. Então, 16 miliamperes. Então, nesse caso, né, a resposta final desse exercício seria 16 miliamperes. Certo, gente? Eu fiz bem detalhes, é claro, né? A gente não vai levar esse tempo que eu levei, porque identificou os estágios e identificou as particularidades de cada estágio aqui, além de identificar os estágios, foi necessário identificar as particularidades. Que particularidades? No primeiro caso, identificar o divisor de tensão. No primeiro estágio aqui, depois do divisor de tensão, identificar que ele é um buffer. No segundo estágio, também identificar que ele é um buffer. E na última parte, que conclui-se aqui que a gente tem um diodo Zener e um diodo PN, nós identificarmos que o diodo Zener está ligado, o diodo PN está direto. Né? E aí, se eles estão um ligado e o outro direto, estão gerando quedas de tensões específicas. O diodo PN07, porque ele é um diodo comum, de junção PN, e o diodo Zener, porque a função dele é regular tensão. Né? Ele vai operar na região de regulação, que é chamada de região Zener, polarizado reversamente. Então, soma-se essas duas tensões, o que sobra fica no resistor. Quem vai limitar a corrente de saída é o próprio resistor.